Bom, hoje a gente vai trabalhar o descritor 24. O descritor 24 ele trata de reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal. Então a gente pode ver aqui que os números, que o descritor 24 ele trabalha diretamente com os números racionais, tá certo? Então o descritor 24 ele trabalha diretamente com os números racionais. E os números racionais a gente pode definir, né, dar uma definiçãozinha bem básica, que um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração ou então possui uma representação decimal, tá certo? Aí a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: o 2 ele é racional? Ele é racional? Número 2, por exemplo, ele é racional? Sim, porque se eu pegar o 2, ele pegar o 2 e dividir por 1, ele continua sendo 2, tá certo? Então, o 2 é racional. Tem outra justificativa também que é a seguinte, ó. Se a gente enumerar todos os conjuntos, inclusive os racionais, né? Na verdade, os conjuntos dos naturais até os racionais, a gente vai ter o seguinte, ó. O primeiro conjunto que a gente tem contato é o conjunto dos números naturais, tá certo? Depois a gente tem contato com o conjunto dos números inteiros, né? E aí a gente tem contato com esse conjunto aqui que trabalha no descritor 24, que é o conjunto dos números racionais, tá certo? E aí, ó, se a gente observar, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números racionais. E o 2, ele é um número natural. Logo, o 2 é um número racional. Mas a gente pode adotar a ideia de que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá certo? E aí, no caso do 2, a gente pega 2 e divide por 1, pronto. Ele está escrito na forma de fração, então ele é um número racional, tá certo? Bom, dentro desse conjunto, né, essa extensão, na verdade, ela estende a ideia do sistema de numeração decimal, tá? Então, se eu pego o número 1 e divido por 10, isso aqui dá 0,1, tá certo? Que isso aqui é chamado de 1 décimo, tá? Isso aqui é chamado de 1 décimo, ok? 1 décimo, né? Esse 0, ele está nas unidades. Esse carinha aqui, o 1, certo? Ele está numa casa decimal, certo? Ele está na casa decimal. Se a gente pega o 1 e divide por 100, certo? Isso aqui dá 0,01. Isso aqui é chamado de 1 centésimo. Aqui tem duas casas após a vírgula, ok? Esse número aqui tá na casa decimal, e esse número aqui, ele tá na casa centesimal, certo? E daí o nome 1 centésimo. Se a gente pega o 1 e divide por 1000, né? Isso aqui dá o número 0,001, tá? Isso aqui é chamado de 1 milésimo. Esse número aqui está na casa decimal, esse número aqui está na casa centesimal e esse número aqui está na casa milesimal, tá? Observe que após a vírgula tem 3 casas, tá? Se eu tivesse 1 sobre 10.000, certo? Ia dar um número que tem o nome de 1, né, décimo de milésimo, tá? E aí teria 4 casas após a vírgula. Mas até aqui é o suficiente para a gente conseguir resolver nossos problemas de hoje. Então vamos lá, né? O problema diz o seguinte: um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da gasolina né, por R$ 2,206 o litro.
Isso significa que o posto vende a gasolina a R$ 2, né? E aí é que a gente tem os possíveis itens. 0,206 centésimos de real, 0,206 décimos de real, 206 centésimos de real, 206 milésimos de real. Então, o número que a gente tem lá no problema, né, é 2,206. Agora, nosso problema se resume em contar quantas casas tem após a vírgula. 1, 2, 3. Lá, quando a gente tinha 3 casas após a vírgula, que nome a gente estava com o bichinho? Dava 1 milésimo, certo? Dava 1 milésimo. Então, aqui no caso, eu tenho R$ 2 e que número? 206. 206 o quê? Milésimo. Logo, a alternativa correta é a letra D, tá certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra D. São R$ 2,206 milésimos, tá certo? Ok? Vamos ao próximo problema. O próximo problema, né, diz o seguinte: o número decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,02 é. E aqui a gente tem os possíveis itens. Então, ele só quer somar o 5 mais 0,06 mais 0,002, tá certo? Então, esse cara, antes de resolver isso aqui, a gente vai fazer uma pequena observação. O número 5, pessoal, eu posso representar ele da seguinte forma, né? 5,0, certo? Ainda permanece igual a 5. O que mudou só foi a representação, mas o valor é o mesmo. Eu posso também representar isso aqui como 5,00, tá certo? Posso também representar o 5 como 5,000 e assim por diante. Então, o número 5 tem infinitas representações, tá? E aí, esse 0,06 tem 2 casas após a vírgula, esse número aqui tem 3 casas após a vírgula, tá certo? Como esse número aqui tem 3 casas após a vírgula, a gente vai considerar, né, essa situação aqui, ó, essa situação, tá? Porque a gente vai precisar colocar vírgula debaixo de vírgula na soma. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar 5,000 mais esse número aqui, ó, 0,06. Falta uma casa, correto? Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar um zero. Isso não altera o valor, certo? Então, a gente acrescenta um zero. E aqui embaixo, a gente coloca quem? 0,002, certo? E aí, a gente agora soma, né? Somando esses elementos aqui, ó, o que a gente obtém? 0 mais 0 mais 2, 2, tá certo? Depois a gente soma esses, ó, tá? Isso aqui dá quem? 0 mais 0, desculpa, 0 mais 6 mais 0, dá 6. E aí a gente soma esses aqui, ó, dá 0, certo? 0 mais 0 mais 0, dá 0, bota a vírgula. 5 mais 0 mais 0, dá 5. Que número deu lá? Que alternativa deu lá, né? Deu a alternativa D. Logo, a resposta correta é 5,062, ou também 5 inteiros e 62 milésimos, tá? A gente pode ler esse número desta forma. Vamos a esse problema. Veja os números abaixo, né? A gente tem 1,48, 1,048, 1,0048, 1,00048. O algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número. Então, em que número desses, né, o número 4 está na casa milesimal, tá certo? Então, vamos analisar esse aqui logo, tá? 1,48. Se a gente observar, esse número aqui, ele está na casa decimal. Esse número aqui está na casa centesimal. O 4 aqui, ele está na casa decimal. Logo, esse número não é o número que a gente está procurando. Então, esse número aqui a gente descarta.
Vamos analisar outro. 1,048, tá? O zero aqui após a vírgula, ele ocupa que casa? Casa decimal. O 4, casa centesimal. Ainda não é a casa que a gente procura, tá certo? Então, esse número também, ó, ele cai fora, tá certo? Agora a gente vem aqui, ó, 1,0048. Esse primeiro zero, ele ocupa a casa decimal. Esse segundo zero, a casa centesimal. E esse 4 ocupa a casa milesimal, tá certo? Então, o número que a gente está procurando, de acordo com o problema, é este aqui, certo? Então, o número que a gente quer é 1,00448, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra C, certo? Vamos ao próximo problema. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço do álcool por 2,369 reais o litro. Isso significa que o posto vende o álcool por R$ 2,00 certo? Então ele só quer, né, saber como é que a gente lê esse número decimal, ó, 2,369. A gente lê isso aqui dessa maneira todos os dias, né? Então, pessoal, aqui eu quero a leitura desse número, né? Então aqui ele já dá lá, R$ 2,00. Aqui eu tenho quantas casas após a vírgula? 13. Então é alguma coisa em milésimos, certo? Então é R$ 2,00 e 369 milésimos de real, certo? Então, ó, a alternativa correta é a letra D, certo? Um problema muito simples. E aqui a gente vai falar do descritor 23.3, que é determinar uma fração irredutível, equivalente a uma fração dada a partir da simplificação por 7, certo? Então, nesse caso, vou pegar aqui um exemplo qualquer, 8/12, certo? Que frações equivalentes a essa a gente pode obter, pessoal? Ó, igual a essa fração, eu posso obter 4/6. Por quê, né? Porque você pode dividir aqui por 2 e aqui por 2, tá certo? E aí eu obtive, ó, 4/6, certo? Se atentar ao seguinte, se eu divido o numerador, né, por 2, eu tenho a obrigação de dividir o denominador também por 2, tá certo? Então aqui deu 4/6. Agora, a gente pode dividir novamente por 2, ó. Por 2, tá certo? 4 por 2, 2. 6 por 2, 3, certo? Então, a gente obteve outra fração equivalente à primeira, tá certo? Então, a gente obteve 2/3, tá? Essas três frações, elas são equivalentes. Ainda dá para simplificar essa aqui? Não dá, tá certo? Não dá para simplificar mais essa. E essa fração, quando a gente não consegue mais simplificar ela, certo? Isso aqui é chamado de fração irredutível. Ok? No nosso caso, a gente vai partir da simplificação por 7. Então, a fração, né, tanto o numerador como o denominador, tem que ser um múltiplo de 7. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. Outro exemplo, né? Aqui é o primeiro exemplo que a gente utilizou. Vamos pegar 7/14, né? É uma fração que tem numerador múltiplo de 7 e denominador múltiplo de 7. Então, a gente pode dividir aqui por 7 e a gente pode pegar aqui e dividir por 7, tá certo? 7 por 7 é 1, né? 14 por 7 é 2. Pronto. A gente obteve, né, uma fração que é equivalente a ela, e além do mais, essa fração aqui ela é irredutível,
tá? Eu não consigo mais simplificar o numerador e o denominador, certo? Ao mesmo tempo, beleza? E pelo mesmo número. Se atentar a isso aqui, ó. Se eu divido aqui em cima por 7, embaixo eu tenho que dividir por 7. Tá ok? Então vamos a um problema. Qual das frações abaixo é equivalente a 7 oitavos? Tá? Que fração, né? Aqui a gente vai fazer o reverso, certo? Aqui a gente tem a nossa fração irredutível. Eu quero encontrar uma fração equivalente a essa fração, ok? Como é que a gente faz? Anteriormente, a gente estava dividindo, ó. A gente dividiu, certo? Quando a gente via que os números eram múltiplos, né? Tinham múltiplos iguais, né? E nesse caso aqui, a gente vai pegar e multiplicar, ó. Se eu multiplicar, por exemplo, por 1, não altera, certo? Mas vamos pegar e multiplicar por 2 e ver o que acontece. 7 vezes 2 dá 14, né? 8 vezes 2 dá 16, certo? Então, aqui é uma fração equivalente a essa. Tem algum item que tem essa fração? A gente observando aqui, não. Então, não é multiplicando por 2 que vai dar alguma dessas frações. Vamos pegar 7 oitavos, né, e multiplicar por 3. Multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3. Observe que lá no início a gente dividia, né? Se a gente divide o número de cima por 2, aqui a gente dividia por 2. Aqui vale a mesma coisa, só que a operação é a de multiplicação. Se eu multiplico o de cima por 3, embaixo eu tenho que multiplicar por 3, tá certo? Quanto é 7 vezes 3? 21. Quanto é 8 vezes 3? É 24, tá certo? Então, eu obtive uma fração equivalente a esta, tá certo? Tem algum item com esta fração? Tem. O item D, tá certo? Então, a alternativa correta, né, seria a letra D, ok? Beleza? Então, a nossa videoaula de hoje é esta.